gente, vamos falar de ciclo cardíaco hoje. Tá? Ciclo. O que é um ciclo, né? O que é um ciclo cardíaco? Nós temos diversos ciclos na nossa vida, né? Ciclo cardíaco, ciclo respiratório, circadiano, o que mais? Então, enfim, ciclos são eventos que se repetem ciclicamente, né? Se repetem diversas vezes, né? Esse é um ciclo. A gente faz. E o coração também tem o seu próprio ciclo, que é contrair-se, relaxar-se centenas, milhões de vezes durante a nossa vida. Tá? E vocês viram lá, né? Então, assim, eventos elétricos e mecânicos que se repetem a cada batimento. Que bonito. Inicia após a geração espontânea no potencial de ação do nosso sinoatrial. Então, a gente viu lá que o nosso sinoatrial, que ele marca passo fisiológico, ele se polariza sozinho. Ele tem os canais de sódio sempre abertos, e como está com os canais de sódio abertos, eu costumo dizer para o pessoal, né? Quem teve uma vida mais campeira, que pelo menos não precisa de viver sempre, mas no fim de semana, de vez em quando, dia para fora, lidou com ovelha, sabe que ovelha é o bicho mais roceiro que tem. Deixa uma porteira aberta, o bicho some. Tá? Então, se os canais de sódio são sempre abertos, os sódios aparecem. Se as ovelhas estão soltas, se as porteiras estão abertas, as ovelhas somem. Então, quer dizer, é espontâneo, sai por conta. Tá? E aí diz que divide-se, então, em sístole e diástole. Período de contração é sístole, período de relaxamento, diástole. Que bonito. Isso vocês já viram lá no ensino médio, ensino fundamental. Tá? Mas hoje a gente vai abrir mais essa sístole e essa diástole e dizer para vocês que não é bem só isso, não, tem mais coisa. Tá? Na verdade, tem mais uma fase aqui que não é dita, né? A sístole e a diástase. Tá? Alguns livros dizem que essa diástase é uma terceira fase, alguns livros dizem que essa diástase é uma subfase dessa diástole. Mas vamos ver o que é. Tá? Então, vamos lá. Passa para frente, não quer passar. Aí, passou. Agora foi. Então, gente, o que é sístole e o que é diástole? Né? Primeiro dizer, né? Sístole é contração, né? Sístole e diástole é relaxamento. Então, agora de quem? De quem? Porque eu disse para vocês, quando nós estávamos falando de aquele sistema elétrico, que tem o nó atrioventricular, e esse nódulo atrioventricular, a função dele é evitar que átrios e ventrículos contraiam ao mesmo tempo. Ou seja, átrio contrai, ventrículo contrai, átrio ventrículo contrai. Ou seja, cada um tem um tempo. Enquanto um está contraindo, o outro está relaxando. Enquanto o outro está relaxando, um está contraindo, e vice-versa, né, gente? Então, vai sempre alternando entre átrios e ventrículos. E se eu disser para vocês que sístole é contração, a primeira coisa que eu penso é contração de quem? Tá? E aí a gente vai generalizar isso aí da seguinte forma. Sístole cardiovascular, ou sístole cardíaca, ou contração do coração, ou batimento cardíaco, como vocês quiserem chamar, tá? Vamos, de agora em diante, padronizar isso como sístole ventricular. Tá? Então, se vocês falar o coração bateu, os batimentos cardíacos, vou escutar o coração para ver o batimento cardíaco, vou fazer isso, fazer aquilo, nada mais vocês estão fazendo que verificando a contração ventricular. Justamente por causa desse desenho que está no lado aí. Olhem a massa muscular, né, que eu já tinha comentado sobre isso, né, de ventrículos em comparação com essa massa muscular, parede de átrios. Tá? Olha a estrutura total do coração, né, em comparação de tamanho, ventrículos, átrios. Tá? Por esse motivo, convencionou-se dizer que contração cardíaca é contração de ventrículos. Então é a mesma coisa. Tá? Então, na verdade, falando isso, eu posso dizer para vocês que uma pessoa pode viver a vida inteira
uma patologia arterial, por exemplo, digamos que os átrios não contraiam, ela pode viver numa boa, desde que seja uma pessoa que não faz exercício físico, que não tem muito esforço, né? Aquele preguiçosão, aquele cara que não gosta muito de caminhar, de correr, vive numa boa e nem sabe, né? Nem sabe que tinha uma patologia cardiovascular ou uma patologia arterial. Tá? Às vezes acontece isso. Porque quem é realmente o ator principal nessa história é o ventrículo, os ventrículos. Átrio é o ator coadjuvante, ele está ali no fundo, ele faz uma coisinha, ele ajuda na cena, mas não é ele o cara. Tá? O grande, que vai ganhar o Oscar aí, né? O grande ator são os ventrículos, tá? Então ele diz sístole, os ventrículos se contraem, enviando sangue da circulação de ácido, os ventrículos se relaxam. Tudo bem. Tá? Na verdade, então, como eu estava dizendo, sístole atrial e sístole ventricular são uma subfase do relaxamento de cada uma dessas fases, então. Cada um desses eventos. Aqui é só para lembrar vocês, né? As válvulas. Eu botei uma da cabeça para baixo aqui, né? Por causa das semilunares que estão se formadas, tá? Então, só para lembrar, né, que a válvula, as válvulas abertas aqui é bicúspide, ó, notem que só duas cúspides, uma e duas lá atrás, né? Então, essa aqui é a válvula atrioventricular esquerda, né? Tá? Aqui, essa aqui tem três cúspides, né? A tricúspide. Tá? Então, aqui estão elas mostrando para vocês, só para relembrar, né? Que a função da válvula é evitar o refluxo de sangue. E ela consegue isso porque ela está ancorada por essas cordinhas, né? Cordas tendíneas, nos músculozinhos papilares, tá? Então, aqui está mostrando para vocês, ó. Deixa eu ver que slide tem na frente, só para me lembrar. Ah, tá, já sei o que tem aqui. Tá? Então, ó, tá número 1 aqui, certo? Então, o nome das fases, né? A contração isovolúmica, tá? Vai começar aqui, tá? Vai até essa fasezinha, depois nós temos uma outra chamada ejeção, tá? Depois o relaxamento, que é diástole ou relaxamento isovolúmico. E enchimento. São 4 fasezinhas, tá? Bom, a primeira fase que nós temos no nosso ciclo cardíaco é a que está ali, a contração isovolúmica. Deixa eu só passar para frente. Não, só esse slide mesmo, então tá bom. Contração isovolúmica, tá? O que é contração isovolúmica ou isovolumétrica? Tá? Você vai encontrar esses dois nomes. A isovolumétrica não está muito correto. Livros mais antigos trazem com isso. Iso é igual, né, gente? Mesmo. E volúmica, volume. Volumétrica, volume e tamanho. Tá? Na verdade, a gente sabe que quando a fibra muscular contrai, ela diminui um pouco o seu tamanho pelo deslizamento das fibras, as miofibrilas, né? Então, esse termo isovolumétrica caiu um pouco de desuso. Então, a gente chama de contração isovolúmica, que é essa aqui. Reparem que no desenho, tá? Nós estamos com átrios vaziozinhos e ventrículos repletos, cheinhos. A contração isovolúmica começa logo que o potencial de ação chega lá em ventrículos. Eu podia começar ciclo por qualquer fase, gente. Podia começar por como o nosso potencial de ação é gerado lá no sino atrial, contrai átrios, depois contrai ventrículos, tá? Eu prefiro começar a falar dela, da contração de ventrículos. Então, já contraiu o átrio, tá? A gente vai falar por último em átrio, podia falar por primeiro, e agora vamos falar, vai começar, o potencial de ação passou, chegou no nosso sino atrial, agora chegou no ventrículos. E aí provoca a contração de ventrículos. Poderia começar pelo relaxamento de ventrículos, poderia começar pelo relaxamento de átrios, e eu prefiro começar por contração de ventrículos. Então, como o nome diz, a contração isovolúmica é um período de tempo em que o coração contrai, e como o coração quer dizer os ventrículos, tá? Então, em que os ventrículos contraem com o mesmo volume.
tá? É um período de tempo que o coração vai contraindo, ou melhor, ventrículos vão contraindo, 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 com o mesmo volume em cada uma de suas câmeras ventriculares. Qual o volume? Vai depender do tamanho do animal, da espécie animal, tá? Mas em mamíferos, em jovens adultos humanos, melhor dizendo, né, mamíferos, em humanos, bom, isso aqui é coração de mamífero, né? Vai ver que aves tem diferente, peixes tem diferente, então, enfim. Vamos falar de mamíferos, né? Em um jovem adulto humano, sem patologias, tá? Em média, 70 ml são injetados a cada sístole e a capacidade de cada um dos ventrículos, repletinho, cheinho, 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 é de 120 ml. Tá? Vão anotando por aí quem tem um caderninho para não se perder. Tá? Então, contrações volúmicas. Ventrículos estão repletos. Qual é a quantidade? 120 ml em cada uma das câmeras. Tá? Vamos pegar aqui. Cadê o desenho? Ué, o desenho está por baixo? Não, o desenho estava ali. Tá, eu tô louco. Vamos botar aqui para ficar. Tá? Então, a contração volúmica, ou contração do ventrículo, dos ventrículos, ela inicia logo que o potencial de ação chega a ventrículos. Provoca a despolarização e eles começam a contrair essas fibras musculares. Tá? É um período de tempo em que os ventrículos estão repletos de sangue, em média 120 ml. Isso em humanos, tá, gente? Vou dar um valor para a gente ter conhecimento, mas vocês têm que saber que, dependendo, lógico, que um pincher tem muito menos que um charolês, né? Ah, mas aí um pincher tu abusou, né? Pincherzinho, ele deve ter uns 2 ml, sei lá. Tá? Então, de novo, tô falando bem devagar, você tá, pô, fala, homem, né? 120 ml. É um período de tempo de contração visual que começa com 120 ml. Agora, essa contração, ela começa a contrair, começa a contrair, começa a contrair, começa a contrair, e vai diminuindo o tamanho do ventrículo. Tá? Então, vai contraindo com o mesmo volume. É um período de tempo que vai contraindo com o mesmo volume. Bom, aqui já é a parte de injeção, já tem injeção, mas não começou a injetar ainda. Como é que começa? Imagine um copo d'água, daqueles de plástico, aqueles branquinhos de refrigerante, de cerveja, que o pessoal toma nos barzinhos aí, cheio de água até em cima, tá? Então, o copinho está cheio d'água e começa a contrair, vocês começam a apertar o copinho. Lógico, vocês começam a apertar o copinho, a coluna d'água sobe, né? E vai até extravasar esse copo, vai transbordar do copo, certo? Tá. Aqui esse nosso copinho, tá? Aqui ele está aparecendo com as válvulas fechadas já, tá? Que determina-se o início da contração volúmica quando ele fecha. Mas eu quero falar um pouquinho antes. Tá? Então, assim, ó, chegou o volume total para ventrículos. Chega o potencial de ação, ventrículos começam a contrair. E quando o ventrículo começa a contrair, essas válvulazinhas que estavam abertas, ou certo, elas estarem abertas, aqui estão abertas, a coluna de sangue pela contração do ventrículo, ó, o ventrículo é contraindo e apertando o sangue, ele tende a subir. Então, essa coluna de sangue bate nos folhetos valvulares, olha aqui em cima, vai bater nesses folhetos valvulares, vai empurrar eles, vai fazer o fechamento. Ele vai provocar o fechamento. Tá? Então, contrações volúmicas, período de tempo em que os ventrículos estão repletos de sangue, começam a contrair, e à medida que vão contraindo,
vai aumentando a pressão dentro das câmeras ventriculares. Então tá lá em 0, aí começa a subir vai subindo a pressão, tá? E aí a coluna de sangue sobe, fecha as válvulas, e aí quando fecha essas válvulas, sim, fica um local totalmente hermético, fechado, e aí ele vai contraindo mais ainda, contraindo mais ainda, contraindo mais ainda, e a pressão sanguínea aqui dentro vai aumentando. Lembra daquele gráfico em que despolarizava, tinha o platô e depois repolarizava? Justamente para quê? Porque a gente tem que contrair, aumentar a pressão e ejetar. Não adianta só o coração contrair e relaxar. Contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Não. Ele tem que contrair, ficar contraindo, ejetar e mandar embora. Então, a sístole inicia com a primeira fase chamada contrações volúmicas. Período de tempo que um potencial de ação chega, provoca contração dos ventrículos, elevação da coluna de sangue e fechamento das válvulas atrioventriculares. Então, quem está provocando o fechamento das válvulas atrioventriculares é a contração do coração, que fez com que o líquido que tinha dentro, né, o copinho d'água, aquele que eu falei agora, transbordasse, só que não vai transbordar, porque ela vai fechar hermeticamente. Tá? Fecha, ó, que nem está aqui em cima. Fecha. Evita que passe sangue de ventrículos para átrios, evita o refluxo de sangue. Esse fechamento de uma válvula atrioventricular, como eu estou fazendo barulho aqui, justamente faz um barulhinho. Faz um barulhinho. E a gente vai chamar esse barulhinho de primeira bulha cardíaca. A primeira bulha cardíaca, ou também chamada B1, tá? É o primeiro som cardíaco, o tum, que vocês escutam, tum-tac, tum-tac, tum-tac. O tum, é B1, ou primeira bulha cardíaca. A primeira bulha cardíaca é o som de fechamento de válvulas atrioventriculares. É um evento que está na contração isovolúmica, primeira fase da sístole ventricular. Certo? Esta B1 é a que marca realmente o início da contração isovolúmica. Tá? Então, chega o beta-cesarão, começa a contrair, a contração provoca fechamento das válvulas porque eleva a coluna de sangue. Fechou as válvulas, tum! Vocês conseguem determinar isso à ausculta no estetoscópio. Tum! Então, com isso, quando vocês escutarem o tum, vocês já sabem que é bulha cardíaca. B1. O TAC é a segunda. Ah, professor, eu escuto, faz tum, tum, tum. Já calma, quando tiver com o ouvido treinado, tu vai saber quem é quem. Mesmo que não consiga treinar, tem um jeitinho que eu vou ensinar para vocês. Pega o pulso junto, tá? Mas vamos lá. Tum. Aqui começa, então, contração isovolúmica. Que contração volúmica é? Vai contraindo com o mesmo volume, ou seja, continua contraindo com 120 ml. Contraindo, aumentando a pressão, aumentando a pressão, aumentando a pressão. Ora, se vocês pegarem um balão de aniversário e apertar ele, ele vai estourar. Por quê? Porque vai ter um local daquele látex que a resistência é menor. Não vai aguentar a pressão de vocês apertando, né? Ele estoura justamente porque você aperta, aumenta a pressão. Aumenta a pressão ali dentro. E tem algum local que o látex está mais sensível e por ali vai arrebentar. E aí faz um barulho do pá, né? Porque o ar saiu em grande velocidade de dentro daquele balão. Né? Porque a pressão lá dentro estava alta. Ora, aqui acontece quase a mesma coisa. Então, a contração volúmica, pelo tempo que o coração está contraindo, aumentando a pressão dentro de suas câmeras, certo? Ele já começou um pouquinho antes da B1 e provocou a B1, né? Aumentando a pressão dessas câmeras, aumentando, passa para o próximo slide, aumentando, até quando? Até quando o látex não aguente mais. Até quando provoca extravasamento. Ou seja, até que as válvulas semilunares
tanto aórtica quanto pulmonar, a aórtica ou pulmonar, as duas juntas, né? As duas abrem-se ao mesmo tempo, fecham-se ao mesmo tempo. Lembra que eu disse para vocês que acontece de um lado, acontece do outro ao mesmo tempo, tá? Até que a pressão seja tão alta, capaz de fazer a abertura das válvulas. Aqui, gente, ó, não tem sangue, ó. Mas lógico que tem uma coluna de sangue aqui segurando essa válvula. Então a pressão tem que ser maior para provocar, empurrar essa coluna e abrir, né? Abrir e ejetar o sangue. E daí já vira ejeção, né, professor? Oi? E daí já vira ejeção. Aí entramos no período de ejeção. A contração volúmica vai de fechamento de atrioventriculares, todos aqueles eventos que acontecem de fechamento de atrioventriculares, até a abertura de semilunares. Tá? Qual é o evento? Contrações volúmicas, vai contraindo, aumentando a pressão, aumentando a pressão. As válvulas atrioventriculares abrem-se ao mesmo tempo, mas a pressão é diferente. Por que a pressão é diferente? Porque ventrículo direito tem menos parede muscular que ventrículo esquerdo. Tem os slides anteriores que mostram bem isso aí, que o ventrículo esquerdo é mais forte que o ventrículo direito. Em média, vamos botar desenho aqui de novo. Em média, tá? Essa válvulazinha aqui, vou botar um pouquinho para o lado, tá? Vai se abrir com 80 milímetros de HG. Vou botar um pouquinho para o lado para não atrapalhar. Aqui tá bom. Tá? Ultra, vou botar mais para cima. Não sei se ficou bom de ver, mas... Ali tá 8. Nossa, dá pra entender, dá pra entender. Mas tá certo? Ah, bom. Nossa, mas é tão baixo assim. Elas abrem-se ao mesmo tempo, gente, porém a pressão exercida pelo ventrículo direito fiz o contrário, tá ao contrário. Agora entendi o que tu quis dizer. Essa aqui é para cá. É, mais ou menos. E essa Eu aqui ainda acho meio baixo. Digo... Tu achou baixo? Não, mas é É. baixo. Vou botar até um negrito aqui para ficar mais fácil de enxergar. Pronto. Então, ó, a válvula atrioventricular direita, ela vai se abrir com mais ou menos uns 8 milímetros de HG. Esse H tinha que ser maiúsculo, mas tudo bem. E a esquerda, que está aqui por baixo, ó, a válvula semilunar aórtica, com 80. Tá? Esses 8, gente, a gente nem toma conhecimento dele. Esses 8 a gente não... É muito... Tem como medir? Tem, mas tá? A gente nem toma muito conhecimento dele. Por quê? Primeiro, a resistência... Por que é menor a pressão? Porque a resistência é menor. É só o tronco pulmonar que vai até pulmão em volta. Tá? Já na lado esquerdo, a resistência é muito maior, que é a aorta, que leva para a cabeça e todas as partes do corpo. Tem muito mais sangue na periferia para ser empurrado para abrir essa válvula. Tá? Segundo, por que a pressão é maior? Porque a parede muscular do ventrículo é muito maior e faz mais força mesmo. O tempo de abertura é o mesmo. Como essa parede é mais delgada, do átrio direito é mais delgada, em comparação com a parede mais espessa do átrio direito, do ventrículo direito é mais delgada, em comparação com a parede mais espessa do ventrículo esquerdo, aos dois a fazerem força ao mesmo tempo. Esse carinha aqui, que é mais fraquinho, empurra uma moto, esse aqui empurra um ônibus. Tá? Então, eles têm, ao mesmo tempo, forças diferentes. Por isso que a pressão é diferente. Não se preocupe tanto com isso. Tá? Por que eu botei aqui? Esse 8 a gente quase nem vai perceber. Não vai ser interessante para nós. Agora, esse 80, sim. Já vamos ver por quê. Tá? Bom, contrações volúmicas. Vamos lá, Denise, para não se perder, porque eu fiz um comentário aqui. Período de tempo em que ocorre o fechamento de válvulas
atrioventriculares, produção da primeira bulha cardíaca, B1, tá? E o coração começa a contrair e continua se contraindo, aumentando a pressão dentro das câmaras ventriculares, aumentando a pressão, até que essa pressão seja forte o suficiente ou alta o suficiente para provocar a abertura desses semilunares. Provocou a abertura dos semilunares, a gente já tem o período de ejeção. É outra fase. Período de ejeção. Tá? Abriu, já começa outra coisa. Mas, percebam que isso aqui, ó, o número 1 e o número 2 são sístole. Vou botar mais uma coisa aqui. Tá? Depois eu vou tirar essas coisinhas que eu não gosto dessas... Opa! Dessas... Eu apertei no lugar errado. Cadê as letrinhas? Tá? Deu. Não gosto dessas coisinhas aqui, essas animações. Tem que tirar todas essas animações aqui. Mostra que o slide entra e já mostra tudo. Bom. Então, vamos de novo. Contrações volúmicas, aumentando a pressão, provoca fechamento de... Contraindo, aumentando a pressão, provoca fechamento de atrioventriculares, vai contraindo, provoca abertura de semilunares. Tá? Só que continua contraindo, a gente está ainda em sístole. A injeção ainda é sístole. E a recém abriu a válvula. Não adianta só abrir e agora começar a relaxar. Se eu só abrir, vai ser essa gota de sangue aqui, ó, dentro do vaso, e vai fechar e começar a relaxar. Então, aquele platô, né, aquela onda que despolarizava, ia uma fração de tempo despolarizando, depois repolarizava, mostra isso aqui, esse tempo aqui. Porque ele contrai, provoca aumentar a pressão e a abertura para correr a ejeção, e essa ejeção, ela tem que ter um tempo suficiente, ela tem que continuar contraindo, para uma quantidade de sangue X ser ejetada à frente. Tá? Então, tem que ficar contraindo por um tempo, porque se eu só contrair e relaxar, vai uma gotinha para ali. E o que um jovem adulto humano precisa, em média, para conseguir se nutrir, é de aproximadamente, vamos de novo nas letrinhas, tá? Aproximadamente 70 ml. 70 ml são injetados aqui. Gente, vou botar do outro mais. E tiro esse. Então, ele vai contraindo, continua contraindo, e quem continua contraindo, continua ejetando, continua contraindo, continua ejetando, continua contraindo, continua ejetando, e continua contraindo, a pressão vai aumentando, para continuar ejetando. De maneira que quando abrem-se as válvulas as semilunares, a pressão de abertura, vamos pegar só o lado esquerdo agora, tá? É essa que eu mostrei aqui. Mas a pressão de abertura, por exemplo, na aorta, é 80 milímetros de Hg. Então, a pressão de abertura de válvula aórtica é 80 milímetros de Hg. Só que ele precisa continuar contraindo, e contrai mais ainda por uma fração de tempo, para que a pressão aumente mais e ejete a quantidade de sangue suficiente. Porque 70, 80 aqui é a abertura. Abre. Eu tenho que aumentar mais para ejetar. Senão só abre e fica aberta. Abriu, deu, precisou, acabou. Tá? Imagina vocês pegassem uma lata de cerveja, apertasse, conseguisse apertar até que o lacrezinho saltasse. Tá? Saltou o lacre. Parou. Agora, para ejetar a cerveja, você tem que continuar apertando, aumentar mais a pressão ainda. E aí ejeta. E é o que acontece aqui. Então, continua contraindo, aumenta mais a pressão para ocorrer a ejeção. Então, contração isovolúmica é o período de tempo que a contração dos ventrículos inicia, provoca fechamento de válvulas atrioventriculares
e aumento da pressão até que essa pressão interna dentro dos ventrículos seja tão forte que provoca a abertura de átrios ventriculares, as válvulas atrioventriculares. Nesse momento que abriu o átrio ventricular, período de ejeção. Percebam que eu não falei em som. A abertura de válvulas não provoca som. Fechamento de válvulas provoca som. Tá? Provoca, então, a abertura, continue contraindo, né? Continue em sístole, provoca a abertura de átrios ventriculares e a ejeção se continua até que a quantidade, em média, necessária para o ser vivente viver, né, seja injetada. Em média, em humanos, 70 ml em cada um das grandes artérias. As pulmonares, os troncos pulmonares, 70 ml vai para o pulmão, faz troca, volta a 70 ml. E para o corpo, 70 ml para nutrir cabeça, membros, tronco, enfim. Certo? Passou esse tempo, lembra do gráfico? Não contrai, despolariza, contrai e aí começa a relaxar. Tá? Quando começa a relaxar, então começa a diminuir a contração em ventrículos, ele começa a relaxar, né? Começa a diminuir, começa a relaxar, tá relaxando ali. Então daqui vai para lá, começa a relaxar, e a tendência, então, dentro de ventrículos é ficar com a pressão menor. Nós estávamos com a pressão lá em cima. E aí eu me esqueci de dizer o quê? Então, a pressão lá em cima, e aí vai contraindo, que eu disse para continuar injetando, né? Voltando um pouquinho, então, o período de ejeção, vai contraindo, abre em 80 e continua contraindo, até que a pressão chegue, em média, vamos de novo aqui, chegue, em média, a... Vamos arrumar isso aqui, que já está me dando nos nervos. Vou pegar maiúsculo aqui. Então, começa em 80, a abertura, 80, e continua contraindo, ele continua contraindo para ejetar, e essa pressão é verificada na aorta em 120. Tá? Nas pulmonares também aumenta, vai para 20. Tá? De 8 vai para 20, não vou botar aqui para poluir muito. Tá? Mas de 8 vamos botar, já que eu falei, vou botar aqui de 8. Daí tu vai me dizer que quando se mede pressão, o 12 por 8 vem daí. Matou a minha brincadeira boa. Não, porque eu sempre ouvi isso, 12 por 8, não sei quanto por 8, sei lá, daí nunca tinha entendido. É justamente aí que eu queria chegar. Tá? Então, 80 é a pressão de abertura e 120 é a pressão de ejeção. Entenderam isso? 80 abre. Se parar aqui, vai ficar só aberta. Abriu a porta e ninguém saiu. Agora, para sair, precisa empurrar esse cara para fora. Então, a pressão para empurrar o cara para fora chega, em média, em jovem adulto, sem patologias, em 120. Se eu simplificar, como disse o Arthur, né? 120 por 80, 0,0, 12 por 8. Então, a pressão normal de uma pessoa sem patologias, adulto, jovem, adulto, né? Depois que ficar mais velhinho, começa patologia. Então, em média, fica, 12 por 8. Tá? Pressão sistólica e diastólica. Diastólica é a fechada. Então, como é que a gente vai abrir? Como a gente não... Já falo da diastólica. Tá? O que acontece? Então, a pressão sistólica, a pressão de sístole, é aquela pressão verificada na ejeção. Certo? Em média, se abre com 80 e a ejeção se dá em 120. Bom, acabou então agora aqui a contração. Né? Despolarizou, está contraindo e vem relaxar. O período de relaxamento, então começa a relaxar ventrículos. Ventrículos começam a relaxar, diminuindo então sua contração. A tendência do sangue é retornar. A pressão em ventrículos começa a ficar menor. E aqui dentro está tumultuado, dentro dos vasos está tumultuado de sangue, né? Está cheio de sangue. E aqui começou a diminuir. O sangue que estava aqui foi para lá. Todo não. Eram 120, saiu 70, quer dizer, ficam 50 ml. Sempre fica um sanguezinho de reserva. Para que sangue de reserva? Em exercício físico, vocês vão injetar ele.
se houver necessidade. Tá? Se houver necessidade, esse é um sangue de reserva, uma quantidade a mais para injetar caso vocês façam exercício físico. Por isso que eu disse que o cara que não faz exercício, talvez pode ter uma patologia e nem sabe. Ficam 50 ml aqui. Tá, mas enfim, ficou 50, mas tem menos. A quantidade é diminuída. Então, o sangue tende a vir de onde tem mais pressão agora dentro dos vasos, para trás. Mais pressão para voltar para ventrículos. E provoca, com o retorno, ó, uma coisa como aqui, ó. Então, o sangue tende a voltar e bate nas válvulas, que está da cabeça para baixo, justamente pela posição, tá, gente? Que eu botei. Aqui seria semilunares, ó, nesse quadro aqui. Tá? Então, o sangue tende a retornar, bate no folheto e não volta. E aí, então, bate no folheto das das atrioventriculares, desculpe, e provoca um som novamente. Esse som é a segunda bulha cardíaca, ou também chamada B2. A segunda bulha cardíaca, ou B2, é o som de fechamento, de aqui fica mais bonitinho, aquele beta. Som de fechamento de válvulas semilunares. Tá? Em média, o som de fechamento é a pressão de fechamento. Então, elas se fecham, as válvulas vão fechar na pressão de fechamento. Ah, que legal, professor, que lindo isso. Sim, mas a pressão de fechamento é a mesma pressão de abertura. A chave que abre a porta de vocês, ela pode chavear e deschavear. Né? A chave para abrir a válvula é 80. Para fechar, é 80. Então, ela abre em 80, fica ejetando, vai a 200, se for o caso. E aí, depois o sangue tenta refluir, porque relaxou, tende a voltar, e ela vai diminuindo. Então, 200, 190, 170, 80, fecha. E quando fecha-se, um novo som, segunda bulha cardíaca. Bom, quem determinou o início da sístole foi a primeira bulha cardíaca. E agora, quem determina o início da diástole é a segunda bulha cardíaca, o TAC. Tum, tac, tum, tac, tum, tac. Ah, mas eu escuto no cachorrinho fica tum, 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 tum. Ah, tum, tac. Na verdade, se eu escutar o cachorrinho não vai ficar tum, tum, vai ficar diferente. Tum, tac, tum, tac. Se eu quiser saber determinar quem é a válvula que está batendo em vocês, no pai, na mãe, no cachorrinho, pega o pulso junto. Se vocês pegar lá no pulso, botar o dedo, sentir a pulsação lá no pulso da pessoa, ou na jugular, não preferir, onde você consiga tatear o pulso, e aí fiquem escutando o coração, auscultando, porque escutar ninguém consegue, né? Então, é só botar o ouvido direto. Então, vocês auscultam o coração com auxílio do estetoscópio, e no momento que vocês escutarem o som for idêntico ao momento que sentir a pressão no dedo, aquela são as válvulas atrioventriculares. Porque eu falei bem devagar para vocês aqui, repeti 50 vezes e falei bem devagar, mas essa elevação da pressão é fração, é milésimos de segundo. Se todo o ciclo demora menos de um segundo, que vocês batem 70 vezes por minuto, um ciclo, então, né, o ciclo se repete 70 vezes em um minuto, eu estou falando uma partezinha do ciclo, olha a fração de segundo que é, né, gente? Isso dá 0,3, 0,5 segundos. Não dá menos, é 0,3 segundos em média. Tá? Aqui. Então, quando vocês escutam tum e sentir o pulso, essa é o fechamento de atrioventriculares. Sentiu o tum e sentiu o pulso ao mesmo tempo, fechamento de atrioventriculares. O tum que não tem nada no pulso é fechamento de semilunares. Se tiver um sopro, o que é sopro? Quando o sangue, a válvula não consegue segurar, passa, né? Ficou arrebentado um folheto, uma cordinha arrebentou e aí faz um extravasamento aqui, uma bolhazinha, e o sangue não consegue todo ele ficar preso, ele consegue passar um pouquinho pela válvula, faz um barulhinho de... Você vai escutar um tunsta, tunsta,
Tá? Ou tunch, tum, opa, tuntas, tuntas, tá? Tum, tunch, tum, tunch, ou tunch, tum. Tanto faz. Não consigo determinar o tum e o tac, né? Tudo bem, vai no pulso. Assim, vocês, na pulsação e na ausculta, juntas, vocês determinam se aquele sopro está ocorrendo em atrioventriculares ou semilunares. Imagina vocês na clínica, chega o cachorrinho, mal, aí vocês auscultam o coração e dizem para o proprietário que tem um sopro. Só um minuto que eu já vou dizer para vocês se esse sopro é de atrioventricular ou de semilunar. Vai ser de lá, o cara vai dizer, nossa, cara, meu Deus. Só no escutar eu já sabia que era o que estava acontecendo no meu cachorro. E é barbada mesmo, gente. Tá? Vocês conseguem perceber bem. Tá? Tum-tash, tum-tash. Ou tash-tum. Tash-tum, tum-tash. Ou tum-tash. Ih, eu me travei aqui. Travei a língua. Então, vocês conseguem perceber. Tá? Vocês conseguem, então... Isso tem muita prática, né, professor? Oi? Isso é muita prática, né? Porque... É prática. Vocês estão praticando em casa. Aí pega o pai e a mãe. Vai praticando, dá certo. Tomara que ninguém tenha sopro. Tá? Tomara. Então, tá. Deu o TAC, segunda bulha cardíaca, inicia-se, então, o próximo período, que é a diástole. E assim como a sístole, a diástole também tem fases. A primeira fase da diástole é justamente o inverso da primeira fase da sístole. Aqui é contração isovolúmica, então a primeira fase é relaxamento isovolúmico. Ou seja, ventrículos estão relaxando com o mesmo volume de sangue. Ficou quanto? Ficou uns 50 aqui, né, gente? 70 foram injetados, 0,120. Fica mais ou menos uns 50 em cada um dos ventrículos. Percebam que válvulas semilunares acabaram de fechar. Fechou, começa a diástole. Começa relaxamento isovolúmico. Então, as válvulas semilunares, aórtica e pulmonar estão fechadas. E as válvulas atrioventriculares estão fechadas também. Por que elas estão fechadas? Porque apesar de não ter nada aqui, digamos que a pessoa está fazendo exercício físico e realmente não tem nada, injetou tudo, tá? A pressão em ventrículos é muito maior que a pressão de átrios. Fechou em 80. E aqui em 8, tá? Vamos só pensar só nele. 88, tá? Fechou em 80. Vai relaxando e diminuindo. Relaxando ventrículos e diminuindo. 80, 79, 78, 77, 75. Vai relaxando e diminuindo. 70, 60. Vai relaxando e diminuindo. 50, 40. E vai relaxando e diminuindo. E ainda a pressão em átrios não está suficiente para provocar a abertura das atrioventriculares. E vai relaxando mais ainda o ventrículo e diminuindo, 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 até que a pressão em ventrículos seja menor, imediatamente menor, que a pressão de átrios. Em média, essa pressão se dá em média de mais ou menos 6 a 8 milímetros de Hg. Fica nessa faixa, 6 a 8 milímetros de Hg, a pressão dentro de ventrículos, tá? Então vai caindo, tá lá em 80, né? 79, 78, 77, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, por aí. 8, 7, 6, por aí, dentro de ventrículos. E aí, quando essa pressão chega a 8, 7, 6, por aí, mais ou menos isso, as válvulas atrioventriculares se abrem, porque a pressão dentro de átrios fica mais ou menos essa faixa também. Então, quando elas ficarem, o ventrículo fica com pressão imediatamente menor que a pressão de átrios, essas válvulas abrem. Aí imagina vocês em cima de um alçapão, né, gente? Aquele alçapão, esse dia eu vi eu recebi no WhatsApp um caminhão estacionou na rua, numa vaga de estacionamento e caiu para dentro do caminhão. Entrou, porque ali tinha uma fossa, essas fossas sépticas, esgotão, hein? Só que carro, moto, pessoas caminhavam por cima, não tinha problema. O peso não era suficiente para arrebentar aquele concreto que tinha ali e o asfalto. Um caminhão carregado com terra estacionou ali e algumas toneladas fez com que cedesse. E o caminhão entrou direto para aquela
aquela fossa, sei o que tinha ali embaixo, né? Afundou. E é mais ou menos isso. Isso aqui é um alçapão. Então, quando a pressão, o peso, pressão exercida pelo peso do sangue que está nos átrios, e já vou explicar onde é que veio isso aqui, tá? Está nos átrios, ficou maior que a pressão dos ventrículos, aí esse alçapão abre. E aí, blum, despenca mesmo. É um barulho de despencar. Tá? Ó. Então, o relaxamento isovolúmico é o período de tempo em que ventrículos vão relaxando. Ó, eu estou falando só de ventrículo, hein, gente? Falei, isso aqui é o ciclo cardíaco. Sístole e diástole cardíaca. Não falei em átrio ainda. Né? Relaxamento isovolúmico, ao contrário do contração, período em que ventrículos vão relaxando com a mesma pressão. Aliás, com o mesmo volume, isovolúmico, e diminuindo a sua pressão. Relaxando com o mesmo volume, seja lá qual for que sobrou. Aqui não tem nada, né? O cara está em exercício físico, ejetou tudo, então. Tá? E a pressão aqui, apesar de não ter líquido, não ter sangue, tem uma pressão. Então vai diminuindo, até que a pressão dentro do ventrículo esteja baixa o suficiente para provocar a abertura de válvulas atrioventriculares. Tá? Então, esse é o período de relaxamento isovolúmico. E aí, quando abre a válvula atrioventricular, a coluna de sangue despenca. Que coluna de sangue? De onde é que surgiu esse sangue? Bueno. Tá? Vamos começar de novo. Lá na sístole, na contração volúmica, todo o sangue estava em ventrículos. Certo? Chegou todo o sangue em ventrículos, os átrios estão vazios. Começa a contrair e provoca a ejeção. Notem que ventrículos, a abertura de ventrículos tem porta. Eu já tinha mostrado isso para vocês, né? A abertura de átrios não tem porteira. Né? Ó, cavas, as pulmonares ali, chegando, tá? Em átrio esquerdo. Não tem válvula, não tem porteira. Então o sangue, ó, começa a retornar normalmente, porque o sangue está circulando no corpo de vocês. E apesar da portinha que liga átrio com o ventrículo estar fechada, o sangue continua retornando. Continua ocorrendo o que a gente chama de retorno venoso. E já falei isso para vocês em algumas aulas atrás, o retorno venoso não é o sangue venoso, é o sangue que vem por veia. Tem diferença? Tem. Tem. Sangue venoso é aquele rico em CO2. Sangue que vem por veia, que vem pelo tubo chamado veia. Ah, então, o sangue que retorna para o coração. Como assim? Mas o que retorna para o coração não é sempre sangue venoso? Não. O que retorna aqui para o lado esquerdo é arterial. Então, o sangue que retorna para o lado esquerdo é arterial, mas ele vem pela veia pulmonar. O sangue que retorna para átrio direito é venoso. Ele vem pelas veias cava. Então, o sangue que retorna para o coração é o sangue que a gente chama de retorno venoso. Tá? E é esse retorno venoso, esse sangue contínuo que está voltando para o coração em baixa pressão, mas volta para o coração, que controla todo o débito cardíaco que a gente vai ver na manhã. Tá? Então, como é que nós estamos de horário? Quase terminando. Já vou terminar. Vocês têm aula depois, né? Acho que só 11h30. Tá, mas, então eu posso avançar uns 5 minutos. Fala. Você falou da pressão ali no átrio direito, né? Isso. E a pressão no átrio esquerdo que vem da veia pulmonar, ela é alta também? Eu acho que não faz sentido ser alta. Não, os dois ficam nessa faixa. Na verdade, de 4 a 6 no átrio direito e de 6 a 8 no átrio esquerdo. Por isso que eu falei para vocês, em torno de 6 a 8 entre os dois. A pressão do átrio esquerdo é um pouquinho maior, mas elas abrem ao mesmo tempo. Tá, eu acho que eu perguntei errado, então, na verdade. O sangue que vem dali, ele não chega rápido, né? Tipo, como se fosse... Não, ele demora um pouquinho. Se acumula. Ele vem retornando aqui, ó. Tá chegando, tá manchando, ó. Ali no vermelho não dá pra ver tanto. Ah, tá. Agora eu vi. Quando o sangue... Aqui não tem sangue, ó, então começa a retornar, ó. Tá dando uma manchadinha, ó. Tá? Então, gente, assim, ó. Ele não vem só nesse instante. O ciclo continua. O circuito é um circuito fechado, né? Então, o que acontece? Durante o tempo que está começando... Durante o tempo que está começando a contração, a sístole, tem sangue retornando. Fechou válvulas
atrioventriculares tem B1, tem sangue retornando. Durante o tempo que está ejetando, tem sangue retornando. Válvulas estão fechadas, as atrioventriculares, não passa o sangue de átrios para ventrículo, mas tem sangue retornando. Está manchadinho aqui. Ah, está retornando de volta. Está chegando para o coração. Ele volta lentamente. Então, tem todo aquele período de contração isvolúmica, ejeção, relaxamento isvolúmico, tem sangue retornando para os átrios. Até que se forma uma coluna de sangue nos átrios. E aí essa coluna de sangue vai exercer um peso, que fica mais ou menos nessa pressão aí de 6 a 8. E quando o ventrículo está com uma pressão imediatamente menor que 6 a 8, vai despencar. Tá? Por que esse sangue continua retornando? Porque não tem porteira, não nada barra ele. E o ciclo continua. Então ele volta. E ele se acumula aqui. Quando abre, então, relaxamento isvolúmico, período de tempo que ocorreu o fechamento, inicia-se logo após o fechamento de semilunares, produção do segundo som cardíaco, o TUM, né? O TAC, melhor dizendo. E esse período, então, se estende de que maneira? Os ventrículos vão relaxando, diminuindo a pressão de suas câmeras, até que a pressão seja menor o suficiente que a pressão de átrios, e aí sim provoca a abertura das atrioventriculares. Quando abrir o átrio ventricular, não é mais período de relaxamento isvolúmico, e sim enchimento, que é o contrário do outro, ejeção, né? Período de enchimento. O período de enchimento, gente, ele se divide em 3 fases. Tá? Assim como a ejeção também se divide em 2 fases, mas eu não falei delas. É a ejeção rápida e a ejeção lenta. Ah, mas elas são subsequentes e ejeção rápida é o quê? Vocês pegam, como eu disse, você pega o copo e aperta, né? Mas só toma uma golfada de sangue, né? Mas continua apertando, sai um pouquinho mais. Então é isso, tá? Vocês vão encontrar em livro. Agora esse aqui eu vou frisar bem, né? O período de enchimento ele é dividido em enchimento rápido, enchimento lento, diástase, agora não. E última fase, tá? Quando é que começa o período de enchimento? Quando abre, então, as válvulas atrioventriculares. Abriu o átrio ventricular, despenca, realmente despenca o sangue, né? Como você já disse, se você estiver numa portinhola, como é que eu disse, um alçapão, né? Vocês vão cair. E esse despencar, tchum, é um som mais ou menos que vocês passam água de um copo para o outro. Tá? Quem já esfriou leite, chá, passa de uma xícara para outra, chuá, uma água de um copo para o outro. Esse enchimento rápido vai produzir um som que a gente chama de B3, certo? B3. Que é a terceira bulha cardíaca. O B3 e a B4, que eu já vou falar, as terceira e quartas bulhas cardíacas, não são audíveis ao som com estetoscópio. Apenas em exame de fonocardiografia. Tá? Então, você tem que fazer uma fonocardiógrafa e vão escutar isso aí. Do contrário, vocês não vão perceber. Tá? São exames que podem ser feitos separadamente. Então, mas o B3, a B3, ou terceira bulha cardíaca, é o som de passagem daquela coluna de sangue dos átrios para os ventrículos. É bem o som que eu disse para vocês, passa água de uma xícara para outra, líquido de uma xícara para outra. Tá? Bom, o enchimento rápido é isso aí, despencou o sangue. Plum. Mais ou menos, tá? Mais ou menos, vamos de novo aqui que eu preciso botar a informação aqui. 70% do volume total.
Tá? Bueno, tá. Então, enchimento rápido. Esse sangue que despenca dá mais ou menos uns 70% do volume total dos ventrículos. Ele completa o ventrículo com mais ou menos 70%. Se é 120, então vai dar mais ou menos lá uns 80, 14, 84, mais ou menos, ml. Tá? Aqui 120. Então, mais ou menos uns 70% do volume ventricular é repleto no enchimento rápido. Depois tem o enchimento lento. O que é o enchimento lento? Tá? Então, abre, despenca. Aqui átrio já estão contraindo, esse desenho está adiantado, tá? Mas abre, despenca, e assim, ó, demora um pouquinho, faz uma fraçãozinha milésimo de segundo, né? Tem uma diferença, milésima de segundo do tempo de abertura disso aqui, despencar o sangue e começar a contrair átrios. E essa fração de tempo entre o enchimento rápido e a contração atrial, tá bem no meio aqui, a gente chama de diástase. É uma fase em que ventrículos estão totalmente relaxados e átrios não começaram a contrair ainda. Então, todo o coração está relaxado. Todo o coração está em diástase. Tanto átrios e ventrículos. Tudo relaxado. Muito breve. 0,15 segundos, né? Tá? Em média. 0,1 segundo. É muito pouquinho. E como é que ele enche? Acontece que mais ou menos, então, 5% mais ou menos do volume total se chega aos ventrículos nessa fase, porque é aquele sangue que estava refluindo lá, ó, está voltando. Então ele chega, escoa pela parede, né? Então ele chega pelo vaso, aqui está tudo preenchido aqui, mas aí sanguezinho do retorno venoso. Então o retorno venoso continua, então ele chega, a válvula, digamos que a válvula está aberta, ele chega e escorre para dentro. Ele apenas escorre pela parede, né? Então, o que acontece? Eu precisava de um desenho aqui, mais, uns dois desenhos a mais entre esses dois, né? Mas seria uma fase que átrios estão vaziozinho, né? Despencou todo o sangue que tinha no vazio, que tinha no átrio, despencou tudo para dentro, encheu com mais ou menos 70% no enchimento rápido, e aí átrio não começou contraindo. Então, o sangue que está retornando, ele apenas escoa pela parede e cai. Pouquinho ali, uns 10 ml, tá? Pouquinha coisa. Chega para cá. É a diástase, fase em que átrios e ventrículos estão relaxados. E o sangue que chega a ventrículos vem apenas escoando pelas paredes. Um pouquinho. Contração atrial, a última fase do nosso ciclo. E percebam que agora que a gente está falando de átrio, o átrio recém vai fazer alguma coisa. O ventrículo fez tudo sozinho até agora. O átrio não tinha nem se mexido. E se nós pegarmos só o enchimento rápido, o enchimento lento, o diástase, já dá uns 75%, que vai dar aí uns 90 ml de sangue, mais ou menos, um pouquinho mais talvez, do volume total. Dá uns 90 ml, e se você, se uma pessoa normal precisa de 70, então, tu nem precisava trabalhar nesse cara. Então, algumas pessoas, nem todos, podem viver uma vida inteira sem fazer exercício físico, sem ter uma necessidade, ter uma patologia e nunca perceber, morrer lá de de velho mesmo, e nem saber que tinha uma patologia arterial. Não pensem em vocês, que vocês nunca fizeram exercício, aí agora para correr em volta à quadra, vão se sentir mal, seja isso, tá? Não é. Tem que ter treinamento físico. Bueno, e aí vem o potencial de ação, aquele mesmo, né, que provocou lá a despolarização do ventrículo, agora chega para átrios. Começa um novo ciclo, chega para átrios, despolariza átrio e o átrio contrai. Tá, mas percebam, não tem o desenho aqui que eu queria, né, mas volta o raciocínio comigo. O sangue estava contido em átrios, despencou para ventrículo, tá? Átrios ficaram vazios, não tem sangue em átrio. Retorna um pouquinho pela parede, enchimento lento, chega direto para ventrículo. Átrio continua vazio. E átrio contrai vazio e ejeta 25% do total
Como assim? De onde vem esse sangue? Ah, pergunta de prova. Como átrios conseguem completar o volume ventricular se no momento de sua sístole eles não possuem sangue nas suas câmeras? Ah! Gente, eles fazem isso porque o átrio funciona como tal de bomba escorva. Vou escrever aqui. Opa, sempre aperto errado. Oi, tá morrendo minha bateria. Vamos, rápido. Carregar. Carrega, meu amor. Bomba escorva. O que é uma bomba em escorva? Ai, carregadorzinho, ajuda. Precisamos muito disso. A bomba escorva, gente, eu vou falando aqui enquanto eu tento carregar o meu computador. Bomba escorva, tá? É aquelas bombinhas. A gente já usou um colírio na vida, né? Um colíriozinho. Uma bombinha, aquela látex. Tem laboratório, que você já trabalha em laboratório e mostrar para vocês uma bombinha que serve para isso. Eu estou tentando voltar a carregar. Meu carregador tá uma droga. Meu carregador do computador desligado e carrega bem. Mas vamos lá. Tá? O que acontece? A bomba escorva, aqueles conta-gota, o vidrinho, né? Tu bota dentro do vidro, a haste do conta-gota ali é de vidro, o plástico, e em cima tem uma borrachinha. Vocês apertam aquela borrachinha, ele suga, depois tira dali, aperta a borrachinha e ejeta. E a bomba escorva é uma bomba que se usa em laboratório, que ela, ao apertar, ela chupa e ejeta. Não precisa apertar 2 vezes o começo do conta-gota, né? Do colíriozinho. Você aperta, depois joga as conta-gota, que é conta-gotinha, né? Aqui não precisa, tu aperta e ele chupa e ejeta. É a mesma coisa que acontece. Então, átrios, quando contraem, eles diminuem a pressão dentro deles, né? Eles sugam, eles fazem a sucção, porque essa aqui está aberta, ó. Eles contraem e fazem com que o sangue que estava vindo devagarinho pelos vasos seja sugado e ejetado. Então, esse é a tal de bomba escorva. É assim que o átrio consegue fazer isso. Ele está vazio, mas ele, na contração, ele suga meu Deus, suga o sangue. Ó, tem que falar rápido. Trava a língua, né? Suga o sangue, suga o sangue, suga o sangue, suga o sangue de dentro das grandes veias, direto para o ventrículo. E aí nós terminamos nosso ciclo e começa tudo de novo. Agora o ventrículo vai estar cheio, vai ter potencial de ação, vai provocar B1, vai começar tudo de novo, tá? B3 e B4 apenas com fonocardiografia. B1 e B2 a gente consegue no estetoscópio, a escuta. Se vocês saírem da aula agora e for escutar o cachorrinho de vocês, se acabar aqui, não se preocupe, tá? Acabou a aula, não se preocupe, vai morrer a bateria. Não se preocupe também, o cachorrinho de vocês vai estar com uma arritmia, e é uma arritmia fisiológica, tá? O cão tem uma arritmia fisiológica, principalmente cachorrinho mais gordinho, às vezes, mais um tronco, aquele tronco mais redondinho, como bulldog. Nossa, eu tenho, vou fazer isso na pub lá de casa. Porque pela posição, ele é quadrúpede, e o coração dele acaba encostando, o ápice do coração, a pontinha do coração, encosta no osso externo, e ali passa o nervo vago. E cada vez que no relaxamento, né, o ventrículo ficar maior, e ele vai encostar, então, consegui carregar. Agora vai. No relaxamento, o ventrículo ficou maior. Vamos embora. Tá? E no cão aqui tem o osso externo passando aqui assim, ó, e bem aqui está o nervo vago. Quando ele relaxa, ele contrai, ele encosta, o músculo cardíaco vai encostar no nervo vago e dá um nervo vago, 10º par cariano, né, do sistema nervoso parasimpático, e estimula o nervo vago. E o nervo vago dá um rebote no próprio coração, diminuindo a frequência cardíaca. Então, o que acontece? Cão tem uma arritmia fisiológica, se vocês forem auscultar também, vão ter que estar treinado, né? Não é a primeira vez que vocês vão perceber. Mas se perceber, não se assustem. Meu cachorro vai morrer. Não, é fisiológica deles, pela posição cardíaca, pela estrutura anatômica do animal e do coração. Vocês vão escutar, em vez de tum-tac, 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 vocês podem escutar assim, ó, tum,
tum-tac, 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 tum-tac. Quer dizer, ele vai estar descompassado. Às vezes Bah, em mas bem o tristes cachorro não tá, normais, né? e Tá para louco? um pouquinho, porque ele estimula o vago e dá uma bradicardia fisiológica. Desculpa, fala. Não, bem o cachorro não tá pra isso, né? Tá louco? Tô olhando ali a gordinha ali do lado da minha avó, vou medir nela, assim. Isso, tenta dar uma escutadinha nela. Já vê se tem sopro. Se tiver sopro, pega na virilha, por dentro da virilha, tu consegue pegar o pulso do cachorrinho, né? Bem na virilhazinha ali, bem Legal. dentro da coxinha. Consegue Valeu a pegar o dica. pulso e daí dar uma auscultada, ver se tem alguma coisa. Tá, meu povo? Ciclo cardíaco, isso. Tá aqui ó, só para mostrar, né? O diástole, então, tá relaxado, ó, diástole, né? Ventrículos estão relaxados, então as válvulas estão relaxadas. É a tricúspide aqui e a bicúspide lá. Ó. E sístole, ó, então tá aqui contraído, né? O ventrículo contraiu, o sangue subiu lá de baixo, né? Subiu lá de baixo, mas subiu, provocou fechamento, ó. E a abertura, né? Como das semilunares. E o débito, então, vai para amanhã às 8 horas. Certo, meu povo? Muito obrigado. Dúvidas, lamúrias, lamentações, é só chamar, estou aqui, perguntem. Eu não vou apagar as coisinhas que eu fiz, vou salvar sim. Tá? É isso aí, 1 hora e